Em 1284, mais de 100 crianças desapareceram sem deixar vestígios. E até hoje ninguém sabe exatamente para onde elas foram. Em uma pequena cidade da Alemanha, algo aconteceu há mais de 700 anos e até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhuma explicação definitiva foi dada. E tudo parece ter começado com a chegada de um homem misterioso carregando apenas uma flauta. Mas o mais perturbador não é o desaparecimento. É que esse caso realmente aconteceu. Mas antes de continuarmos, já deixa seu like e se inscreve no Código Cinza para ficar por dentro de conteúdos e mistérios que muita gente prefere esconder. A história nos leva para a cidade de Hamelin, na atual Alemanha. O ano era 1284. Na época, a cidade enfrentava um problema que parecia impossível de controlar, uma infestação gigantesca de ratos. Eles estavam por toda parte. Invadiam casas, contaminavam alimentos e espalhavam doenças. Os moradores estavam desesperados. Foi então que um homem estranho apareceu. Segundo os registros e as lendas locais, ele usava roupas coloridas e carregava uma flauta. Ele fez uma proposta simples. Se conseguisse livrar a cidade dos ratos, receberia uma recompensa em dinheiro. As autoridades aceitaram. E foi nesse momento que algo extremamente estranho aconteceu. O homem começou a tocar sua flauta. Pouco a pouco, os ratos começaram a sair de suas tocas. De becos. De porões. De celeiros. Como se estivessem hipnotizados. E então seguiram o flautista para fora da cidade. Mas o que aconteceu depois mudou a história para sempre. Quando chegou a hora de pagar a recompensa, os líderes de Hamelin supostamente se recusaram a cumprir o acordo. O homem desapareceu. Mas não por muito tempo. Algum tempo depois, ele retornou. E dessa vez, sua flauta não chamou ratos. Chamou crianças. Segundo os relatos mais conhecidos, mais de 130 crianças deixaram suas casas e seguiram um misterioso músico. Ninguém conseguiu impedir. Pais correram atrás. Moradores gritaram. Mas as crianças continuaram caminhando. E então desapareceram. Para sempre. Mas será que isso realmente aconteceu? Ou estamos diante apenas de uma lenda medieval? Aqui a história fica ainda mais assustadora. Existem documentos históricos reais relacionados ao caso. Um dos mais famosos é um vitral que existia na igreja de Hamelin e que mencionava o desaparecimento das crianças. Embora o vitral original tenha sido destruído há séculos, registros escritos de sua existência sobreviveram. Além disso, documentos antigos da cidade fazem referência a um evento ocorrido em 1284 envolvendo a perda de muitas crianças. Mas nenhum deles explica exatamente o que aconteceu. E é aí que surgem as teorias. Alguns historiadores acreditam que as crianças não desapareceram de forma sobrenatural. Segundo essa hipótese, elas poderiam ter participado de uma migração em massa para outras regiões da Europa. Na Idade Média, era comum grupos inteiros deixarem suas cidades em busca de novas oportunidades. Mas existe um problema. Se foi apenas uma migração, por que a história permaneceu tão misteriosa por tantos séculos? Outros pesquisadores sugerem algo muito mais sombrio. Alguns acreditam que uma epidemia ou desastre natural pode ter causado a morte de muitas crianças, e que a lenda do flautista surgiu como uma forma simbólica de explicar a tragédia. Mas existe uma terceira teoria. E talvez seja a mais perturbadora. Alguns estudiosos acreditam que o flautista pode representar uma pessoa real que convenceu ou levou as crianças para longe da cidade. Se isso aconteceu, quem era ele? Para onde levou aquelas crianças? E por que ninguém jamais conseguiu encontrá-las? Mais de 7 séculos se passaram. Impérios surgiram e desapareceram. Guerras aconteceram. Tecnologias transformaram o mundo. Mas o mistério do flautista de Hamelin continua sem uma resposta definitiva. E talvez esse seja o detalhe mais assustador de todos.
Não estamos falando apenas de uma história infantil. Estamos falando de um acontecimento registrado na história que continua cercado por perguntas. Perguntas que talvez nunca sejam respondidas. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que tudo isso foi apenas uma lenda? Ou acha que algo muito mais sombrio aconteceu naquela cidade? Se você chegou até aqui, comenta código cinza para eu saber quem realmente assistiu até o final. Também se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder os próximos mistérios. Por que algumas histórias não desaparecem com o tempo? Elas apenas ficam esperando alguém voltar a fazer as perguntas certas.